que há um risco embutido. Eu acho que esse risco vai aumentar muito quando ultrapassar os 10% nas pesquisas, porque aí as lideranças do crime organizado vão perceber, olha, existe um risco real desse cara matar a gente. Vamos ser claro, eu tô avisando que eu vou acabar com os caras, que eu vou prender, eu vou matar eles. Hoje eles olham pra mim com 5% uma pesquisa, 6, 4, e falam, nah, calma, por enquanto não. Por enquanto é o Lula que é nosso amigo, ou o Flávio que, enfim, é amigo dos nossos amigos milicianos. Então, tá tudo ok aqui, tá tudo em Renan, casa. pegando o gancho Agora, aqui se ainda do crime organizado, uma das preocupações das eleições deste ano é cada vez maior o crime organizado influenciar no resultado das eleições, bancando campanhas, obviamente com dinheiro ilegal. Eu queria como você reage a esse tipo de situação. E uma coisa que tem sido muito comum aqui nas candidaturas aqui da região é de políticos que têm discursos enfáticos como contra o crime organizado, como você, são impedidos de fazer campanha em determinadas localidades. Queria saber como é que você vai reagir no período de campanha, enfim, você vai fazer campanha nesses lugares, enfim, como é que vai ser a sua postura? eu tô tentando fazer campanha onde eu posso. No Rio de Janeiro, eu fui numa área controlada pelo Comando Vermelho. No Ceará, eu entrei em áreas do Comando Vermelho. Gravei em Paraisópolis ontem, uma área do PCC. Tenho que andar com segurança, né? Não há como fugir disso. E eu sei que há um risco embutido. Eu acho que esse risco vai aumentar muito quando ultrapassar os 10% nas pesquisas, porque aí as lideranças do crime organizado vão perceber, olha, existe um risco real desse cara matar a gente. Vamos ser claro, eu tô avisando que eu vou acabar com os caras, que eu vou prender, eu vou matar eles. Hoje eles olham pra mim com 5% uma pesquisa, 6, 4, e falam, nah, calma, por enquanto não. Por enquanto é o Lula que é nosso amigo, ou o Flávio que, enfim, é amigo dos nossos amigos milicianos. Então, tá tudo ok aqui, tá tudo em casa. Agora, se esse cara ganha, pô, esse cara... Então eles têm que, se eles verem viabilidade, eu vou ter que aumentar muito meus gastos com segurança, porque eu acho que a partir dos 10% vão tentar me matar. Eu acho que é um dado da realidade. Quanto isso, outros políticos conseguem fazer campanha, pessoas honestas, vou dar um exemplo, ou mesmo desonestas, mas que não fazem parte do tráfico, conseguem fazer campanha ligada ao tráfico? Em geral, não. Também não. E aí a gente vai falar, tem democracia no Brasil? É óbvio que não, democracia é uma conversa mole, é uma conversa para inglês ver, que fica lá o TSE com o pililinho, não sei se vocês viram isso, uma urna, eles lançaram ontem, gastaram acho que 4 milhões ou 6 milhões com uma agência, o TSE, que lançou com esse gasto incrível um boneco andante, que é uma urna com um rosto, que chama pililim. Aí eu vou falar, não, pililim é democracia. Que pililim, democracia? Não tem democracia, não existe democracia em lugares comandados pelo tráfico. Como é que existe campanha numa favela controlada pelo PCC ou pelo crime organizado, pelo Comando Vermelho? Porque não existe. Como é que. Assim, quem fiscaliza como está acontecendo a votação ali? A polícia não entra. A urna vai, controlada pelo crime organizado, as pessoas votam ali e a urna volta. Tem democracia ali? As pessoas estão sendo coagidas a votar em um determinado candidato? As pessoas estão seguras em votar em um determinado candidato? Não se sabe. A polícia não consegue controlar. Então, falar que tem democracia nesses lugares é piada. Esses caras estão tirando com a gente. Santos. 11 Renan, agora eu queria saber como que você vai fazer para o desenvolvimento do país, porque você fez algumas viagens pelo Brasil, dos problemas que você mais encontrou é a questão da infraestrutura, né? E quando a gente toca em infraestrutura, tem um problema também do outro lado do meio ambiente. Por exemplo, lá no Rio Patagós, no Pará, recentemente, tinha um terminal da Cargill que estava sendo hidroviário, que estava sendo feito uma concessão, eles estavam fazendo ali uma cava, né, no rio, e foi invadido por alguns indígenas, né? Aqui mesmo na Praia Grande também ia ser construído um complexo retroportuário e de repente apareceram os indígenas, perguntaram, mas de onde vocês vieram? Ah, não, nós somos nômades, estávamos lá em São Paulo e agora viemos para cá, então com certeza envolvimento de alguma ONG. Queria saber como que você planeja conciliar essas duas coisas. Primeira coisa, toda ONG internacional, especialmente internacionais, que trabalharem com sabotagem em território nacional, elas vão ser banidas. É uma das primeiras coisas de fazer em mandato. ONG que trabalha com índio, ONG que trabalha com direitos humanos, recebeu dinheiro de fora e está interferindo na política interna, é expulsa. Eu vou dar um exemplo. A lei dos partidos no Brasil me proíbe, eu como partido político, receber dinheiro de iniciativa de um cidadão estrangeiro. Se um americano quiser doar dinheiro para mim, não pode. Tudo bem, é a regra, concordo. Agora, por que uma ONG pode receber dinheiro de fora e fazer isso? Fazer sabotagem aqui dentro? Não pode. É o básico. E a gente fica aceitando isso. O PSOL entrou, por conta da Ferrogrão, com uma ação junto com organizações indígenas, com ONGs ligadas a índio, para barrar o funcionamento da Ferrogrão. E aí eu olhei lá, todas essas ONGs é dinheiro norueguesa, alemão, francês, americano, ou seja, todos os concorrentes da agricultura brasileira, sabotando a gente aqui, usando um marmanjo
com uma bermuda da Adidas, um cocar e um iPhone. Ah, não, é um índio. Vai pastar. É papo de... Assim, é um vagabundo, em geral, um vagabundo militante desses movimentos que se fantasia, pinta uns negócios, coopta uns indígenas ali, e aí eles são usados por uma causa política. Uma parte sabe o que tá fazendo, e é ladrão, recebe grana pra fazer isso. E não é porque é índio que não vai ser ladrão também. Tem índio ladrão, tem índio criminoso, tem índio que quer ganhar dinheiro, tem índio vagabundo. Não tem que ficar canonizando o cara. Ai, não, porque é um povo... pode ser vagabundo. Todo mundo pode ser. Não tem branco vagabundo, preto vagabundo, índio vagabundo. Vagabundo faz parte do ser humano ser vagabundo também. E aí esses caras trabalham junto com essas ONGs para não sabotar. Então, botar a ONG para fora. Passou o licenciamento ambiental. E o novo licenciamento ambiental, essa várzea diminui muito. Tá? O Kim Kataguiri, o melhor deputado do Brasil, ele foi relator por muito tempo, e o projeto que passou, em grande medida, foi através do relatório do Kim. Né? O que passou é a redação do Kim, do gabinete, do time dele. E esse relatório, ele diminui esse poder discricionário que organismos ali têm para ficar barrando, diminui as compensações, ele facilita muito você executar as obras. Boa parte dessas obras que a gente citou, elas estavam com licenciamento anterior. A lei nova está vigente a partir de fevereiro. Então, você está vendo aqui os últimos gritos de desespero dessas ONGs para tentar barrar o funcionamento delas. Dito isso, uma coisa que as ONGs vão fazer é tentar pegar elementos do novo licenciamento ambiental e judicializar para conseguir decisões que não façam ele valer. Porque eles querem continuar sabotando o Brasil. Isso é uma política nacional de sabotagem. E nós temos que barrar. Nós temos que evitar de todas as maneiras possíveis que eles consigam barrar o novo licenciamento ambiental. E aí, como presidente da República, IBAMA, FUNAI vão ter que passar aí por um pente fino. Porque se por um lado o IBAMA tem uma função muito importante, que eu sou conservacionista, os biomas brasileiros têm que ser muito protegidos. E a gente vai ter um governo no meio muito duro na preservação dos nossos biomas, na preservação da nossa fauna, da nossa flora, que é algo riquíssimo e fazem parte da nossa identidade. Dito isso, nem meio ambiente, nem questão indígena vão ser usadas para que grupos de esquerda que recebem dinheiro gringo sabotem o Brasil. São duas coisas diferentes. Né? Não pode ter o IBAMA impedindo a gente de explorar petróleo na margem equatorial, que é o que fazem. Ora, é tão maluco esses caras, a picaretagem é tão grande que assim... Aqui explora petróleo de todo o litoral de São Paulo ao litoral do Rio de Janeiro. Então aqui explora petróleo. Então aqui pode ter derramamento de petróleo? Não pode ir lá no Amapá? Aqui pode, então? Papo de maluco. Entendeu? Então lá não pode explorar de jeito nenhum. Aqui pode, entendi. Então aqui, se tiver um risco, pode. Lógico que assim, eles não ligam. Eles querem ter um controle político sobre aquela região. Inclusive, a gente sabe que uma parte do dinheiro francês que vem para essas ONGs é um dinheiro de alguém que quer que a França explore ela própria através da Guiana francesa dela, ou a outra Guiana também explorem essas bacias. A gente não explore nada. Não podemos cair nesse papo, uma esparrela de vagabundo. Então esses caras têm que ser botados para correr. Renan, uma pauta permanente aqui do programa ZR News é a questão do custo Brasil. E tem um assunto, além dessa parte ambiental, que é a indústria dos cartórios, que é um assunto que o deputado Kim Kataguiri vem enfrentando, né, de acabar com os cartórios, que é uma indústria que arrecadou em 2024 31 bilhões de reais. Para carimbar papel. Eu queria que você falasse um pouco disso, que esse é um assunto que passa meio abatido, mas afeta todo cidadão brasileiro. Primeiro, obrigado pelo número que você trouxe, tá? O pessoal até reclama que às vezes eu falo em muitos lugares. Obrigado pela pergunta. Eu tô agradecendo por você me trazer esse número que eu não sabia que era tão grande. Ou seja, o tamanho de um pedaço da burocracia brasileira é 31 bi. É um business, é um negócio. É um negócio baseado em regulamentar a falta de confiança do brasileiro e viver como uma espécie de um intermediário que é caríssimo. Todo mundo sabe que qualquer atividade cartorial é caríssima. Os custos cartoriais, se for transferir um imóvel de uma pessoa para outra, de uma empresa para outra, é caríssimo. É óbvio que o grosso das atividades cartoriais, eles têm que desaparecer. É óbvio que com blockchain, com assinatura digital, tudo isso tem que desaparecer. Mas óbvio que esses caras, como qualquer coisa que envolva a proteção de um setor no Brasil, eles têm um lobby. E o lobby dos cartórios em Brasília é gigantesco. O Kim conseguiu enfrentar o lobby das autoescolas ali, né, que ele tem um nicho de mercado também gigantesco. E o outro lobby a gente tem que enfrentar o dos cartórios. Não tem sentido esse lobby que impede as pessoas de fazerem negócios umas com as outras. Ah, não, porque eu não confio, você vai ter errado sua assinatura. Não, se uma pessoa deu golpe na outra, cadeia. O cartório parte de uma premissa, que é uma premissa muito brasileira, que é uma premissa ibérica, uma premissa espanhola, portuguesa, que é o do país que não é baseado em confiança. Nos Estados Unidos é assim, você tem pouca regra. Se eu quiser fazer alguma coisa
um negócio com você, qualquer coisa, eu não vou ter muita regra regulamentando. Só que se eu passar a perna em você, se eu descumprir uma norma ambiental, cara, eu vou muito preso. Então é a pena lá bem alta e pouca regra. Então você tem uma maior liberdade de ação, mas se você quebra a regra, a tua punição é alta. No Brasil é o contrário. No Brasil, assim, é muita regra, é um inferno burocrático gigantesco e a punição é bem fraquinha. Então, é o pior dos mundos. Que aí você tem todos os estímulos a ser bandido, porque a punição ela é pouca, mas se você quer trabalhar honestamente, é uma burocracia colossal. E, logicamente, muita gente ganha no meio. Então, nós temos que inverter o jogo. O jogo tem que ser penas duras e regras e poucas regras. Essa é a lógica de um funcionamento bacana de qualquer coisa, de relações entre civis e relações entre privados e o Estado. Renan, a gente está caminhando para o final do programa, temos aí cerca de 6 minutos, mas eu queria saber de você da relação do Brasil com os outros países no mundo, né? A gente vive em um cenário internacional que vem mudando bastante, de conflitos, o pessoal se industrializando e o Brasil segue numa mão contrária a isso, né? E a gente tem um potencial muito grande, com terras raras, temos um lugar perfeito para lançamento de foguetes, né? Quando a gente fala de soberania, a gente passa por isso. Queria saber sua opinião sobre isso e também de projeção de soft power, porque você também fala muito dessa parte cultural, né? Um motor da WEG na No Fórmula carro 1. da Embraer, na equipe de Fórmula 1 brasileira. Exatamente. Queria que você falasse sobre isso, por favor. A primeira parte da pergunta era... Sobre a relação do Brasil nesse cenário internacional. Perfeito. Olha só, para todo mundo entender, o Brasil ele sempre teve... Eu odiava estudar a história na escola. Eu lia os livros de história da escola. Quando chegava para minha mãe os livrinhos lá, do livro do ano de idade, da quinta série, sexta série, eu pegava o de história e eu lia em uma semana. E eu achava as aulas um saco. Porque as aulas, né, todo o processo de colonização brasileira, e inclusive o Brasil como Estado-nação próprio, ele era dividido em ciclos. Então você tinha o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana, o ciclo do ouro, o ciclo do café, borracha, industrialização. Ou seja, a gente não estudava a nossa história, estudava ciclos. Só que já que está na nossa cabeça o negócio dos ciclos, eu chego aqui, já vamos falar que estamos no ciclo das terras raras. Que assim, descobrimos que nós temos, vamos dizer, elementos esquisitíssimos da tabela periódica, né? Disprósio, inúmeros outros. Fiquei com disprósio na cabeça, porque Elon Musk precisa muito de disprósio. Mas são, vamos dizer, elementos da tabela periódica, elementos raros, que têm propriedades luminescentes, catalíticas, né, ou magnéticas. E elas são utilizadas para as aplicações mais específicas na área de tecnologia, seja para foguete, seja para semicondutor, seja para motor elétrico, baterias, drones, armas de altíssima precisão. Os que têm propriedade luminescente são usados nisso. Então, você tem inúmeras aplicações que desenvolvem indústria bélica, que desenvolvem indústria que tem altíssimo valor agregado, e que vão depender do Brasil e da China em última instância, porque são os países que têm as maiores reservas. A China tem reservas maiores que as do Brasil, só que o Brasil tem muitos componentes específicos para muitas áreas de alto valor agregado. Os Estados Unidos não têm tantas terras raras e já estavam para trás da China nessa operação toda. O que os Estados Unidos querem fazer? Eles querem montar uma cadeia global em que eles extraem as terras raras de algumas nações, especialmente o Brasil, e eles vão produzir esses componentes de alta tecnologia e valor agregado lá, um pouco na Inglaterra, que eles estão em parceria. E aí, para fazer isso, o Donald Trump, inclusive, comprou 10% que eu sou péssimo em falar Earth. Meu inglês até é bom, mas ele dá 10% da US Rare Earths, que é a empresa americana de terras raras. Ele comprou 10%. Ou seja, o governo americano estatizou 10% de uma empresa. E por quê? Porque ela é estratégica nessa geopolítica das terras raras. E ela que comprou a mina em Goiás. Se a gente deixar as coisas como elas estão, os Estados Unidos vão extrair esses componentes, vão mandar eles como concentrados para os Estados Unidos, aí eles vão fazer um ímã aqui, um ímã lá, o ímã vira um motor, vira uma bateria para um drone, vira um componente militar, e a gente fica aqui mandando a terra rara para fora. Algumas famílias vão ficar multimilionárias vendendo isso, que são sempre isso, as oligarquias brasileiras, e a gente fica aqui chupando o dedo. Não. Nós temos que ter uma reforma de competitividade pesada, fazendo com que vale a pena você construir toda a indústria de drone, toda a indústria de semicondutor aqui em parceria com eles, com transferência de tecnologia, igual a China fez com os Estados Unidos há muito tempo. Diminuímos o nosso gap para o primeiro mundo, desenvolvemos também uma indústria bélica, porque o pessoal tem que estar no ouvido para entender, o mundo vai entrar em guerra nos próximos anos. O mundo não ficar esse mundo bonitinho, esse mel na chupeta que a gente está vivendo aí há uns 50, 60 anos. Já está mudando, né? Muito. E a gente tem que se preparar para esse mundo, se a gente quiser ser um país sério. E
Isso vai nos dar chance de um crescimento econômico, de ganho de competitividade, de trazer capital humano de alta qualidade, de melhorar regiões diferentes do Brasil, o que não coloca novamente no jogo. Veja só como o Brasil é abençoado. Mesmo fazendo tudo errado, a gente pode se recolocar no jogo. Dito isso, ao se colocar no jogo, aí entra o soft power, que é, nós precisamos investir em produtos e marcas brasileiras fora do Brasil e vender o estilo brasileiro de ser, o Brazilian Lifestyle, que coloca o Brasil como um mediador cultural e político entre o primeiro mundo, o dito Ocidente, e o Sul global. E o Brasil é o país por excelência nisso. O Brasil é admirado tanto pelo Sul global quanto pelo mundo ocidental. O Brasil é diferente dos Estados Unidos. Um africano gosta do Brasil, uma pessoa no Oriente Médio gosta do Brasil. Por isso que você não tem que ficar comprando essas brigas que os Estados Unidos compram, do tipo, a direita brasileira quer puxar o saco de Israel desesperadamente. E eu acho que Israel tem o direito de existir e se defender. Eu defendo todo o direito de defesa de Israel. Dito isso, o Bolsonaro fica falando, não, a capital tem que ser em Jerusalém, não sei o quê. Não precisa arrumar essa briga toda. Só falar, não, Israel tem direito de autodefesa. Mesma coisa o Lula que fazia o caminho contrário, que quer destruir Israel. A gente não precisa comprar essas brigas dos outros. A gente pode ser um país bem quisto pelo mundo. E essa é a nossa função. É uma função boa de soft power. Mas é, de um lado soft power e do outro indústria de defesa. São as duas coisas. Não, a gente tem... Sandro, acabou o tempo, é 11h55, a gente tem que encerrar o programa. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. E se sobrou alguma dúvida, as pessoas podem tirar hoje presencialmente com você, que vai ter um evento que você vai estar... Tem um happy hour, né, que vocês chamam. Hoje, às 19 horas, no bar... No meu lugar bar, vou estar com a Monielle, vou estar com o nosso time todo aqui da Baixada, vamos trocar ideia, vamos lá, pode me fazer perguntas, pode fazer pergunta pra galera, a gente é muito aberto e vai ser um prazer trocar ideia com a galera. Sim, muito obrigado, Sandro, muito obrigado pela participação de hoje, grande programa. Obrigado, Diogo, pelo convite, um abraço a você, ao Thiago, ao Renan, sucesso aí nessa jornada e um abraço a todos. E a gente não faz nada sozinho, né? Quero agradecer a equipe que está aqui, que trouxe o Renan, a Monielle, o Caio, como que é o nome do assessor? O Riso? O Riso e o produtor Fernando. Também agradecer ao pessoal do Núcleo aqui de Santos, no Cadu, que sempre facilitou esse contato. A Lari também da assessoria da Amanda Vettorazzo. Pessoal, foi um prazer, programaço hoje. O ZR News volta amanhã com o quadro Porto News com o Zé Torquato na apresentação. Até mais. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora.